Então, muito boa noite mais uma vez. Então, vamos embora, análise combinatória. Gente, o que danado é análise combinatória? Veja só, análise combinatória nada mais é, falando assim, em grosso modo, grosso modo não, falando exatamente o que é. Estudar análise combinatória é aprender a contar. Acabou-se. Então, Clebinho, quer dizer que se eu aprender a contar, eu aprendi combinatória? É isso aí. Combinatória é aprender a contar. Se você aprende a contar, você aprendeu análise combinatória. Isso é que é análise combinatória. O próprio nome já diz também, analisar combinações, estudar contagens. Então, é isso que a gente precisa estudar quando a gente está trabalhando com análise combinatória. E é um dos assuntos que mais aparecem, assim, em termos de ano no Enem. Então, praticamente todo ano a gente tem questão de combinatória no Enem nas particulares. Combinatória já é aí uma prévia para probabilidade, né? Diria que combinatória e probabilidade é uma coisa interligada na outra, não dá para separar muito, não. Então, estudar análise combinatória é aprender a contar. E a gente vai aprender aqui várias técnicas de contagem, tá certo? Apesar de, quero deixar bem claro para vocês várias dicas de combinatória. Primeira dica. Tentem, eu vou falar isso várias vezes, essa dica. Tentem, quando vocês forem resolver probleminhas de contagem, probleminhas de combinatória, tentem se colocar na situação problema. Então, sempre que você tiver uma questãozinha que você queira resolver, combinatória, lembra nessa dica. Tenta se colocar na questão. Vão ter várias outras dicas que eu vou dar para vocês, mas uma delas é, tenta você, como se estivesse naquele momento da questão, separando, contando os casos propostos na questão. Então, é isso. Combinatório é contar. Aí, aqui nessa primeira telinha, eu estou trazendo para vocês algumas ideias, certo? De agrupamento, de técnicas de contagem, que é o que a gente vai estudar. Tá certo? Então, vamos começar aí pegando, por exemplo, imagine aí um conjunto ABCD com 10 elementos, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Então, imagine aqui um conjunto com as letrinhas de A até J. Vamos lá. E aí a gente vai ter alguns agrupamentos. ABC, ABD e ACB. São 3 agrupamentos diferentes. Mas aí uma das primeiras perguntas é o seguinte. Esse primeiro agrupamento, pessoal, ABC, e esse segundo agrupamento, ACB, eles representam a mesma coisa ou são coisas diferentes? Então, isso é uma das coisas que análise combinatória a gente tem que cuidar. A gente tem que analisar. ACB e ABC é a mesma coisa ou não, pessoal? Ou não? O que vocês acham? ABC e ACB é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Ou depende? Depende, né? Depende. Perfeito, Leiria, depende. Depende de quê? Depende do que tu estás contando. Por exemplo, se isso daqui, A, B, C, D até J, fossem as iniciais de nomes de 10 pessoas, e eu quisesse selecionar 3 pessoas para fazer uma viagem, mesma viagem. Se eu tivesse escolhido Antônio, Bruno e Carlos, ou tivesse escolhido Antônio, Carlos e Bruno, seria a mesma comissão, o mesmo grupo. Se eu quero escolher 3 pessoas para fazer uma viagem, se eu escolher Antônio, Carlos, Bruno, Antônio, Bruno e Carlos, dá no mesmo. Mas se por acaso isso daqui fosse essas 10 letrinhas, eu fosse escolher 3 para formar uma senha do seu celular, por exemplo. Se eu escolho o ABC ou se eu escolho o ACB, já mudou. Porque a senha ACB e a senha ABC são 2 senhas diferentes. Concordam comigo? Então, eu preciso estar entendendo o que é que a questão está colocando. E outra coisa, não achem que fórmulas de combinatória vai resolver as questões, não, porque não vai. Análise combinatória, a gente precisa bastante entender a contagem, entender a essência de uma questão, entender como é que a gente vai se colocar para fazer aquela contagem. Então, ABC e ACB poderiam
às vezes, ser considerados a mesma coisa ou não. Claro que ABC e ABD vai ser sempre diferente, óbvio, óbvio. Mas esse daqui, ABC e ACB, eles vão ser a mesma coisa ou não. Paysandu. Aí, vê o que vai acontecer. Se, por exemplo, os elementos desse conjunto A, certo? Fossem pontos. E eu vou ligar pontos para obter retas. Então, é claro que a reta que passa pelos pontos A1 e A2 é a mesma reta que passa pelos pontos A2 e A1, gente. Não muda nada. Ou seja, essa ordem que eu escolhi esses dois pontos, se primeiro foi o A1 ou depois foi o A2, ou se primeiro foi A2 e depois foi o A1, dá no mesmo. Vai dar a mesma reta. Agora, se eu pegar esses 10 elementos, fossem números, e eu quisesse formar números de dois algarismos, claro que 12 e 21 são diferentes, certo? E aí, o que é que a gente vai pensar e o que é que a gente vai contar em análise combinatória? Se tu dissesse assim, Clebinho, é aprender a contar, mas contar o quê? Contar, por exemplo, teve agora essa semana a Mega Sena acumulada, não foi isso? O sorteio acho que foi, sei lá, enfim, acho que foi do domingo, sábado, domingo, não sei. Teve a Mega Sena acumulada. Tu precisa aprender a contar, por exemplo, de quantas maneiras tu pode marcar o teu cartão da Mega Sena. Mas, Kleber, na hora que eu for jogar na Mega Sena, eu não vou fazer isso, não. Eu sei que não vai. Mas você vai fazer um vestibular, e no vestibular pode lhe perguntar de quantas maneiras eu vou fazer a Mega Sena. Entendeu? Então, tudo isso eu tenho que me ligar. Então, isso é um tipo de contagem. Ou eu posso pedir para você contar assim, Kleber, de quantas maneiras eu poderia aqui na minha sala escolher 3 pessoas para formar uma comissão de formatura? Ou, para mim, eu vou na sorveteria que tem 20 sabores de sorvete. Eu quero montar um sorvete de 3 bolas. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Ou então tem 5 pessoas numa mesa circular. De quantas maneiras essas pessoas podem se sentar? Tá certo? Então é isso que é aprender a contar. São contagens como essas que a gente vai estar fazendo. Beleza? Algumas simples, algumas médias. No Enem não tem às vezes difíceis, né? Tem umas difíceis também. Tem umas bem difíceis a propósito. Mas a maioria são fáceis e médias. Mas sempre vem aquela questãozinha mais pesadinha. Eu coloquei na ficha de vocês 50 questões de combinatória. Mas como eu já disse, como é que vocês precisam fazer esses 50? Kleber, vou fazer só Enem, estou no terceiro ano, tem muita coisa para estudar, o que é que eu faço? Faz as que estão aqui nos slides, certo? Já separa os slides para quem quiser ficar focando só naquelas questões. Quem quiser o plus, pega a fichinha que vocês também já têm aí no grupo de vocês, tá certo? Então, pega a fichinha, se quiser fazer muito, faz muito. Se quiser fazer pouco, faz as que estão nos slides. E aí, eu acho que vocês já entenderam essa dinâmica que a gente está fazendo e acho que está bem legal, né? Bom, seguindo aí a história. O que é o princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como princípio multiplicativo? Vou até colocar esse nomezinho aqui. Então, esse princípio fundamental da contagem, ou também conhecido como o princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. Ou também, né, simplesmente chamado de PFC, né? Princípio Fundamental da Contagem. Aí vê só. O próprio nome desse princípio, acho que já diz muita coisa, né? Não? Não? Princípio fundamental. Gente, isso é o princípio mais básico que existe e, ao mesmo tempo, mais importante, disparado da combinatória. Na análise combinatória, tudo decorre de 2 princípios: o multiplicativo e o aditivo. Se você entender o que é o princípio multiplicativo e o que é o princípio aditivo, e obviamente botar a cabeça para funcionar, você vai entender que a análise combinatória vai ser bem, bem, bem legal mesmo, bem legal mesmo, certo? Então vamos lá, em que consiste esse princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo consiste no seguinte, tá bem claro aqui, bem, bem tranquila a explicação. Olha só. Se um evento A, vou ler do jeitinho que está aí. Se um evento A pode ocorrer de N maneiras diferentes, e se para cada uma dessas N maneiras
um segundo evento B pode ocorrer de N maneiras diferentes. Então, o número de maneiras que esses eventos podem ocorrer, um seguido do outro, é M vezes N. Para mim, eu não entendi isso aí direitinho, não. Vamos tentar entender direitinho esse princípio multiplicativo, essa definição daí, para a gente entender como é que isso funciona. Vamos lá? Vamos tentar entender esse princípio multiplicativo bem direitinho mesmo. Vou pegar o exemplo mais simples que tem, que é quando a gente está lá no ensino fundamental 1, que a gente consegue aprender, né, desde cedinho, como é que a gente faz para calcular coisas do tipo. Imagine que você foi se vestir. Esse é o exemplo mais tradicional. A gente começa a estudar combinatória lá no, sei lá, segundo ano do fundamental, por aí. E a tia lá, a professora, ela sempre vem e coloca para você uma questão tipo assim. Claro, que lá no Fundamental 1 tem um desenhozinho, tem aquela coisa toda colorida, aquela resenha toda. Aqui vamos lá direto. Imagina que você vai se vestir. Tem que botar um sapato, uma calça e uma camisa. Beleza? Beleza? Então imagine que você precise se vestir e aí você precisa colocar uma calça, você precisa colocar uma camisa e você que precisa colocar um tênis. Uma calça, uma camisa e um tênis. Isso é, como eu disse para vocês, o princípio mais importante. Esse nome fundamental que eu estou dizendo para vocês, ele vai ser necessário. Você vai usar esse sistema, esse princípio, tá? Vai usar de todo jeito. Então, vê só, tu vai chegar e vai escolher aí uma camisa, uma calça e um tênis. Imagine que você tivesse tipo assim. Bom, vou vestir a calça, né? Então, para escolher a calça, você teria uma calça azul, uma calça preta, uma calça branca. Imagine que você vai se vestir e você tem essas três possibilidades para escolher a calça. Vai escolher a camisa. A camisa você tem vermelha, você tem a camisa verde, você tem a camisa laranja e você tem a camisa cinza. E para escolher o tênis, tu tem um tênis de la rosa e um tênis marrom. Pronto. E aí vem aquela pergunta mais tradicional possível, né? Se tu estás querendo se vestir, tendo que usar uma calça, uma camisa e um tênis, de quantas maneiras tu pode se vestir? Qual é a contagem que a gente faz? Eu sei que você não ia errar essa conta de jeito nenhum, não. Eu sei que vocês não iriam errar. Mas vale a pena para a gente começar a entender qual é a ideia desse princípio fundamental. O que é que está por trás desse princípio fundamental? Quando você é pequenininho e vê esse exemplo pela primeira vez, você vai fazendo a contagem um por um. Não é assim? Não é assim que a gente faz? Quando vai estudar isso pela primeira vez, sai fazendo um desenhozinho e tal. Mas o que é que a gente faz? A gente faz assim, né? Bom, o cara pode andar com a calça azul e a camisa vermelha, calça azul com a camisa verde, calça azul com a camisa laranja, calça azul com a camisa cinza. Aí, pode ser calça azul com camisa verde, tênis rosa ou tênis marrom. E aí você vai criando isso aí chamado de árvore de possibilidades, certo? Então, isso aí que eu estou tentando mostrar para vocês de vermelho seria justamente a árvore de possibilidades. Essa árvore de possibilidades, que aparentemente nessa questão aí ela seria totalmente desnecessária por ser algo bem simples, né? Acho que vocês concordam comigo, mas é uma das ferramentas de combinatória, uma das ferramentas de contagem fantástica. Você pegar uma questão e você sair listando os casos, isso é massa, gente. Toda questão de combinatória que você conseguir contar caso a caso, irmão, fique feliz, velho. Porque se você conseguir contar caso por caso, isso significa que você não vai errar sua questão. Mas, Clebinho, se for 1000 casos? Tu não vai contar 1000 casos, né? Claro que não. Mas você tem uma questão para você contar 20 e poucos casos, por que não? Por que não? Estão entendendo? Então, quando você vai fazer uma contagem, fica bem tranquilo de você, se você puder contar caso por caso. Entenderam? Ficou claro ou não?
Dúvidas nisso daí? Então, árvore de possibilidades, princípio multiplicativo, raciocinar dentro de uma questão, é o segredo de combinatória. Bom, e aí como é que entra essa história do princípio multiplicativo? O que é que esse texto está querendo dizer para a gente? Vamos lá. Bom, se você vai escolher uma calça, você tem 3 possibilidades. E para escolher a camisa, tem 4 possibilidades. E aí, só na escolha da calça e da camisa, o que é que esse texto diz para a gente? O que é que seria comparando exatamente essa leitura aí do texto? O evento A, o M e o N. Então, vamos lá. Vamos ler o texto de acordo com esse exemplo. Se um evento A pode ocorrer de N maneiras diferentes, ou seja, se o evento escolher uma calça pode ocorrer de 3 maneiras diferentes, e se para cada uma dessas 3 maneiras, um segundo evento escolher uma camisa pode ocorrer de 4 maneiras diferentes, então o número de maneiras de escolher uma calça seguido da escolha de uma camisa é 3 vezes 4. Perceberam? Então, é contar, gente, é contar. Então, eu teria aqui 3 vezes 4, 12. E para cada uma dessas 12 maneiras de escolher uma calça e uma camisa, eu tenho 2 maneiras para escolher o tênis, totalizando aí 24 maneiras de eu estar fazendo a minha vestimenta, que seria escolher uma calça, uma camisa e um tênis. 24 maneiras. Ficou claro? E aí vocês vão poder esticar esse princípio multiplicativo para muita coisa, muita coisa. Muita coisa que a gente vai fazer muito exercício de combinatório. Hoje eu quero focar mais na teoria, dar alguns exemplos assim simples para vocês irem sentindo, digamos assim, algumas situações de como é fazer contagem. Tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Tudo certinho, né? Alguma dúvida no princípio multiplicativo? Vou usar pra caramba o princípio multiplicativo. Com certeza, em quase todas, não em todas, mas em quase todas, o princípio multiplicativo ele vai ser utilizado. Vamos seguir, então. Olha só. Para a gente trabalhar com combinatória, a gente precisa saber, acho que vocês, todo mundo já viu esse símbolozinho daí, né? Que é sobre o fatorial de um número. Na verdade, pessoal, saber o fatorial, não é que fatorial vai calcular nada. Fatorial não calcula. O fatorial ele é uma ferramenta de auxílio para que você não escreva números muito grandes, certo? E aí fique com contas enormes. Você pode escolher algumas contas, escrever algumas contas com esse símbolozinho de exclamação que significa fatorial para encurtar. Então, olha só. Fatorial de um número. Para que serve o fatorial de um número? Vamos ver? Todo mundo lembra de fatorial de um número? O símbolozinho de fatorial é esse símbolo de exclamação. E qual é a definição? Preste atenção. Tudo aqui é definição. O fatorial de um número n, que a gente escreve dessa forma, n fatorial, certo? Onde n é um número natural, onde n é um número natural maior ou igual que 2. Então, para n, a partir do 2, só tem fatorial, Clebinho, de número natural? Só tem fatorial de número natural. Não tem fatorial de número negativo, nem número decimal, nem número fracionário, não. Fatorial é um símbolo, é uma maneira de você escrever números gigantescos compactados, tá? Então, como é que fica a definição do fatorial de um número? Então, olha só. Se eu quero fazer o fatorial de um número n, é só pegar n e multiplicar por quem? N menos 1, n menos 2, n menos 3, até chegar em 1. Então, se eu quero o fatorial de um número, é pegar ele vezes 1 a menos, vezes 1 a menos, 1 a menos, 1 a menos, 1 a menos, até chegar no 1. Isso é que é a definição de fatorial de um número a partir do 2. Exemplo, fatorial de 5 é fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Agora, outro detalhezinho que eu vou até destacar, porque muita gente às vezes não entende isso daqui. Ó,
por definição, 0 fatorial e 1 fatorial é 1. Eu já vi alguns caras querendo provar isso. Mas isso é uma definição, gente. Não se prova que 0 fatorial é 1 e que 1 fatorial é 1. Também, por que essa definição de 0 fatorial ser 1 e de 1 fatorial ser 1? Essa definição é justamente para que algumas contagens, como uma combinação, como uma permutação, se encaixem perfeitamente. E o que é uma combinação, uma permutação? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então, definir que o fatorial de 0 é 1, que o fatorial de 1 é 1, é justamente para facilitar em algumas contas. Beleza? E aí a gente explora coisas do tipo assim, né? Se eu quiser pegar 8 fatorial, vamos lá, o que seria 8 fatorial? 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá um monte, não dá, gente? Dá um monte. Mas vocês já perceberam que na calculadora de vocês tem um símbolozinho de fatorial, né? Então, claro, se você está com a calculadora, é muito bom calcular o fatorial. É só botar o 8 e clicar o símbolo de fatorial e encontrar 40.320. Já viram que nas calculadoras tem um símbolozinho de fatorial? Lembra qual é o símbolozinho na calculadora? Exclamação. O símbolo de fatorial é esse símbolozinho de exclamação. Aí, vê só, 8 fatorial 40.320. É um número grande. Mas imagine que eu tivesse que pensar alguma coisa do tipo 28 fatorial. Ninguém vai fazer 28 fatorial. Ninguém é doido de fazer 28 fatorial, nem na calculadora cabe isso aí. Então, 28 fatorial não tem lógica de você fazer. Agora, se não tem lógica de eu fazer 28 fatorial, será que eu posso usar ele para alguma coisa? Posso. Vão ter continhas que vai aparecer 28 fatorial? Vai, mas você não vai calcular. E vai fazer o quê? Vê só comigo. Preste atenção. Vocês estão vendo que o 8 fatorial é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 até chegar no 1. Não é isso? 8, 7, 6, 5, 4, 3 até chegar no 1. Mas muitas vezes, quando esses fatoriais estão muito grandes, eu não preciso estar calculando até o final. Eu preciso estar desenvolvendo até o momento que me serve. Como assim até o momento que me serve? Vê só. Vocês concordam que 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6, 5, 4, 3, 2, 1? Só que 6, 5, 4, 3, 2, 1, pessoal. 6, 5, 4, 3, 2, 1 não é a mesma coisa que o fatorial de 6. Então, às vezes, eu só preciso desenvolver o fatorial de 8 até chegar no 6. Às vezes, eu só preciso desenvolver o fatorial de 8 até chegar no 7. Às vezes, eu só preciso desenvolver o fatorial de 8 até chegar no 4. E aí, se eu pegar e começar a desenvolver o fatorial de qualquer número, é só desenvolver até o número que me serve e boto o fatorial no final. Por quê? Quando eu boto assim, ó, 8 fatorial é 8 vezes 7 fatorial, o que é que eu estou querendo dizer com isso? 8 vezes 7 fatorial. Eu estou dizendo que aqui é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estão percebendo ou não, gente? É isso que eu estou dizendo. Então. Se eu tivesse que simplificar, por exemplo, uma expressão do tipo 28 fatorial sobre 25 fatorial, gente, não vou ter que sair desenvolvendo o 28 fatorial até chegar no 1 e nem vou ter que desenvolver o 25 fatorial até chegar no 1, não, né? Eu vou poder desenvolver isso daí até algum lugar que me serve. Não é não? Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Ó, eu, para desenvolver isso daqui, bastaria desenvolver o 28 ou 25, gente. Vou desenvolver quem? Quando eu desenvolvo o fatorial, eu não vou diminuindo. Não é não? 28, 27, 26, 25.
Então, o que eu preciso desenvolver aqui, ó, é simplesmente 28 vezes 27 vezes 26 vezes 25 e posso parar e botar o fatorial. Porque, na verdade, esse 25 fatorial está aí por trás. 25, 24, 23, 22, 21 e assim vai. Então, na verdade, eu não preciso desenvolver muito isso. Eu posso parar aqui, ó, e botar o 25 fatorial. E agora eu posso chegar e simplificar. Entende? Quando eu simplifico 25 fatorial por 25 fatorial, entenda que você está cancelando 25, 25, 24, 24, 23 com 23, 22 com 22, 21 com 21, até 2 com 2. Beleza? Ficou clara aí essa história de fatorial? E se eu multiplicar isso daí, né? Vai ficar 19.656. Joia? Entenderam que os fatoriais servem para ajudar a gente? No lugar de escrever um número bem grandão, você escreve ele curtinho e aí fica bem tranquilo de você chegar na resposta que você quer. E as respostas dos vestibulares, quando elas são muito grandes, elas são escritas nessa forma de fatorial. E o fatorial, gente, é uma ferramenta, é um símbolo, uma opção que a gente tem para simplificar os números. E é uma contagem que se usa bastante em combinatória. É pegar um número e sair multiplicando ele por ele menos um, ele menos um, ele menos um, e assim segue. Beleza? Ok, ok, ok? Pode passar, né, pessoal? E agora a gente começa com algumas técnicas de contagem. Também o que são essas técnicas de contagem? São algumas relações que vão ajudar a gente a contar alguns casos específicos. E aí eu vou destacando aqueles que são importantes e aquele que nem serve praticamente, tá? O mais importante que tem é esse de assim, um dos importantes, um dos mais importantes seria permutação e combinação. Então, eu acho que vale a pena a gente saber como é que faz uma contagem direta de permutação simples e de permutação com repetição, tá? Bom, o que é permutação simples? O que é permutar? Vê, o próprio nome já diz. Permutar é o que, gente? Permutar é fazer o quê? Permutar é trocar de posição, é mudar a ordem. Então, fazer uma permutação é justamente isso, é mudar a ordem, é permutar, é trocar de posição. Então, a gente vai fazer uma permutação simples sempre que a gente quiser pegar uma certa quantidade de objetos e apenas mudar a ordem entre si. Presta bem atenção o que é uma permutação simples. Então, vamos lá. Permutação simples é uma técnica de combinatória, é um procedimento combinatório que serve para a gente calcular a quantidade de possibilidades de permutar objetos entre si. Clebinho, tipo o quê? Dá um exemplo. Imagine que você tenha 10 pessoas numa fila. De quantas maneiras você pode arrumar 10 pessoas numa fila? Vejam como é que meus agrupamentos estão sendo feitos. Se eu tiver 10 pessoas numa fila, todos os meus agrupamentos serão feitos com aquelas 10 pessoas. O meu problema é simplesmente pegar 10 pessoas numa fila e mudar a ordem. Contar o número de maneiras que eu posso arrumar 10 pessoas numa fila é contar de quantas maneiras eu posso permutar 10 pessoas entre si. Vocês estão compreendendo, gente, qual é a estratégia disso? Então, permutar pessoas numa fila é justamente isso. É a gente tentar, certo? É a gente tentar encontrar, certo? Maneiras, certo? Da gente estar mudando, da gente estar permutando pessoas entre si. Objetos, pessoas, elementos, não importa. Tranquilo? Então,
Outro exemplo de permutação simples. Outro exemplo de permutação simples. Se eu pegar uma palavra qualquer, por exemplo, entram, entra uma palavra de uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. De quantas maneiras possíveis eu posso permutar essas letras entre si? E isso tem um nomezinho, né, dos problemas de combinatórias que vocês lembram, que se chama anagrama. O que é anagrama de uma palavra? Anagrama nada mais é do que você contar todas as possibilidades de permutar as letras entre si. Ah, Clebinho, mas permutar as letrinhas da palavra entram, massa. Mas se for permutar as letrinhas da palavra ordenado, já mudou. Porque se eu mudar a posição de O com O, de D com D, não muda nada. Isso. E aí vai ser já a diferença entre uma permutação simples e uma permutação com repetição. Entendam o que é uma permutação. Entendam o que é uma permutação. Que é simplesmente pegar objetos e mudar a posição entre si. E isso a gente vai usar em diversos tipos de problema. Permutação é uma das coisas que mais se usa em combinatória. Então, se eu tenho um objeto, quero somente mudar a ordem entre eles, então vou usar a permutação simples. Vamos lá? Exemplo, exemplo. Vou tentar botar um exemplo de várias situações, tá, gente? Para a gente entender bem direitinho e se acostumando para depois a gente fazer exercícios na próxima semana, ou acho que talvez já comece, não sei se começa hoje ou não. Vamos lá. Exemplo. De quantas maneiras podemos organizar, de quantas maneiras podemos organizar 6 pessoas em uma fila? 6 pessoas numa fila. E aí? É bem tranquilo, né? Depois eu vou botar outro exemplo aqui. Quantos anagramas tem a palavra entram? Quantos anagramas tem a palavra entram? Vamos resolver esses dois probleminhas? Agora veja. A gente pode resolver esse probleminha sem nem usar direto a formulazinha de permutação. Até porque é muito mais importante do que você gravar qualquer fórmula, porque as fórmulas não vão resolver. É você entender o que você está fazendo. Eu quero arrumar 6 pessoas numa fila. E aquela dica que eu dei para vocês, ainda estamos, obviamente, nas questões muito simples. A gente vai avançar bastante, combinatória, questão pesada para a semana, tá? Mas, a princípio, pensa aí direitinho. Se coloca nessa situação. Tenta vivenciar essa situação. Tenta ser a pessoa que estaria lá, por exemplo, no colégio, sei lá, em algum lugar, e tu fosse a pessoa responsável para receber esse grupo de 6 pessoas e organizar em uma fila. Que estratégia tu poderia fazer? Como tu pensaria, como tu viveria essa situação de colocar 6 pessoas numa fila? Vamos pensar nisso daí? Ó, uma estratégia de tu pensar é assim, bom, se eu quero arrumar 6 pessoas numa fila, eu preciso pensar em tenho que escolher alguém para ser a primeira pessoa da fila, tenho que escolher uma pessoa para ser a segunda da fila, tenho que escolher uma pessoa para ser a terceira da fila, outra para ser a quarta da fila, outra para ser a quinta da fila e outra para ser a sexta da fila. Isso é tu pensando, tu lá naquela situação, tu vivenciando isso. Tu vai pensar o quê? Recebi um grupo de 6 pessoas, espera aí, vou ter que arrumar na fila. Então, como é que eu faço? Bom, eu preciso começar escolhendo alguém para ser o primeiro da fila. E aí, de quantas maneiras tu teria para escolher a primeira pessoa da fila, gente? Como eu disse, se você já tem esse nível bem básico e legal de combinatória, mas continua concentrado, porque eu vou dando toquezinhos bem singelos que vão ajudar a gente nas questões difíceis. Então, tem 6 pessoas lá. Tu quer escolher uma pessoa para colocar na fila, tu tem 6 opções. Então, tem 6 opções de escolher a primeira pessoa.
Então, a primeira pessoa foi escolhida, ficou aqui como primeira pessoa da fila. Aí agora, tu vai escolher a segunda pessoa da fila. De quantas maneiras você pode escolher a segunda pessoa da fila, gente? Só me restam agora quantas pessoas lá? Só me restam 5, porque a primeira já ficou lá no primeiro lugar da fila. Então, para escolher a segunda pessoa da fila, você tem 5 possibilidades. Tá joia? Aí, agora tem que escolher a terceira pessoa da fila. Tem quantas possibilidades? 4. E vejam que aí por trás está a história do princípio multiplicativo, do princípio fundamental da contagem. Por quê? Para cada uma das 6 maneiras que eu tenho de escolher a primeira pessoa, eu tenho 5 maneiras de escolher a segunda pessoa da fila. Pensa nessa árvore de possibilidades. Pensa que está aqui, ó, tem Antônio, Bruno, Carlos, Daniel, Eduardo e Flávio. Tem que escolher um dos 5. Um dos 6. Ao escolher um desses caras para ser o primeiro da fila, tu abre aquela árvore de possibilidades de mais 5 possibilidades para escolher a segunda pessoa da fila. Que poderia ser, se a primeira tu escolheu Carlos, poderia ser Carlos com Antônio, Carlos com Bruno, Carlos com Daniel, Carlos com Eduardo, Carlos com Fábio. Para cada um dos 6 que tu escolhe como sendo o primeiro da fila, tu tem 5 possibilidades para escolher o segundo da fila. E a árvore de possibilidades faz justamente com que eu use aqui o princípio multiplicativo. Então, teria 6 vezes 5 vezes 4, e aí segue, né? Vezes 3, vezes 2, vezes uma maneira para a gente estar selecionando aí, para estar organizando essas 6 pessoas numa fila. Ficou claro isso daí ou não? Mas vem, 6, 5, 4, 3, 2, 1, beleza. Você vai encontrar a continha aí, se você fizer isso, vai dar 720, né? 6 vezes 4, 24, 72, 720. Então, teria 720 maneiras de organizar 6 pessoas numa fila. Beleza? Entenderam como é que foi esse primeiro raciocínio? Eu quero que vocês desenvolvam criatividade, estratégias para contar. Porque análise combinatória é isso. É pensar nas estratégias de contagem. É isso que eu preciso para análise combinatória. Justamente disso. Criar as estratégias de contagem. Agora vamos lá para a segunda possibilidade. Vamos lá para a segunda maneira de você pensar. Isso foi a primeira maneira. Tais 6 pessoas, tu escolheu 6, depois 5, depois 4, 3, 2, 1. Outra maneira seria tu pensar assim, ó. Imagine 6 pessoas. Antônio, Bruno, Charles, Doroteia, Everton e Feliciano. Pronto. Então tá aqui. Apaguei isso para ficar bonitinho. Então vamos lá. Arthur, Bruno, Charles, esqueci o nome, Danilo, Everton, sei lá. Bom, tá aí, 6 pessoas. Outra maneira de você pensar seria assim: tem 6 pessoas? O que é organizar essas pessoas em fila? Então, é tu pensar que tu tem 6 pessoas, associa cada pessoa a uma letra. Então, na verdade, tu tem essa sequência de letras, A, B, C, D, E, F. São as 6 letras, cada uma representando uma pessoa. E arrumar essas 6 pessoas na fila é justamente, ó, tarará, 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 permutar essas pessoas entre si. Mudar a ordem dessas pessoas entre si. Então, de quantas maneiras eu posso arrumar essas 6 pessoas? Eu posso permutar essas 6 pessoas entre si. E aí são 6 letras, 6 elementos, todos diferentes, que eu quero somente permutar entre si. Então, permutar essas 6 letrinhas de posição é fazer justamente uma permutação de 6. E permutação de 6 quanto é que é? 6 fatorial. Por que permutação de 6 é 6 fatorial? Olha o que a gente fez no primeiro raciocínio. Por isso que a gente diz que a permutação de n objetos é dado pelo fatorial de n. Que está tudo aí sempre ligado ao princípio fundamental da contagem,
também conhecido como princípio multiplicativo. Então, permutar n objetos entre si, eu posso fazer isso de n fatorial maneiras. Segundo exemplo, quantos anagramas tem a palavra entram? Ó, vamos lá. O que é que seriam os anagramas da palavra entram? Ó, anagrama de uma palavra é qualquer distribuição das letras dessa palavra numa ordem qualquer, tendo sentido ou não. Isso é um anagrama. É pegar as letras de uma palavra e simplesmente organizar numa ordem qualquer. Contar quantos anagramas tem uma palavra é contar todas as possíveis maneiras de eu embaralhar essas letras entre si, de eu permutar essas letras entre si. Isso aqui é contar anagramas de uma palavra. Então, contar os anagramas da palavra entra. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Se tu olhar a mesma coisa do problema de cima, então começa a fazer uma analogia. Vejam que os dois exemplos são exatamente a mesma coisa. Então, o que, é que seriam os anagramas da palavra entram? Tá aí, entram, poderia ser M-A-T-R-E-N, poderia ser T-R-A-N-E-M. Então, poderiam ser vários anagramas. R-A-T-M-N, e assim vai. Mas contar o número de anagramas poderia se pensar como um primeiro raciocínio. Anagrama da palavra entram tem que ter sempre 6 letras. Aí, para escolher a primeira letra, 6 possibilidades. Para escolher a segunda, 5, 4, 3, 2, 1, do jeitinho que a gente fez aqui. Ou pode simplesmente pensar, são 6 letras, quero só embaralhar elas entre si. Então, eu teria aí, portanto, uma permutação de 6, que é 6 fatorial, que dá 720 anagramas. Mas, gente, é para vocês entenderem que esses dois exemplos representam exatamente a mesma coisa. É o mesmo problema. Arrumar 6 pessoas numa fila, contar quantos anagramas tem a palavra entre, é a mesma coisa. Porque arrumar 6 pessoas numa fila é como se você pegasse 6 letras e fosse trocar a ordem entre si. Vão se ligando, preste atenção que vocês vão entender direitinho, fantasticamente, o que é combinatório. Beleza? Posso passar? E, obviamente, vem aquela pergunta, né, Clebinho? E se por acaso as 6 pessoas fossem fazer um circo, fossem fazer ciranda, seria também 6 fatorial? Ou então, em vez da palavra entram, fosse a palavra todos, que tem letras repetidas, seria só fazer o fatorial? Então, existem algumas outras permutações. E tem mais duas que eu preciso para o Enem, que é a permutação circular e a permutação com repetição. Principalmente a com repetição. Principalmente. Da última vez que caiu uma questãozinha de permutação circular no Enem, ele ainda explicava o que era permutação circular, dizia, voltava a dar a resposta. Vamos entender um pouquinho, não é obrigado isso acontecer no Enem, não, tá? Pode acontecer tranquilamente no Enem uma questão de permutação circular que você tem que desenrolar aí, sem dica nenhuma. Então, vamos ver o que é uma permutação circular e o que é uma permutação com repetição. E assim, ter essas ferramentas para que a gente possa resolver questões mais difíceis. Bom, então, o que é uma permutação com elementos repetidos? E aqui eu vou destacar a primeira relação que eu acho que vale muito a pena vocês terem na cabeça. E eu vou usar essa relação. Essa é uma das fórmulas de combinatória que eu vou estar utilizando e que vocês deveriam ter na cabeça, porque tem muitos e muitos e muitos probleminhas. N probleminhas que tem aí na ficha, vários, que a gente vai usar utilizando essa relação. Então, eu preciso que vocês saibam como é que calcula uma permutação com elementos repetidos.
Agora, primeiramente, a gente precisa entender, né? O que é que seria uma permutação com elementos repetidos? Bom, o exemplo mais clássico e tradicional do que é uma permutação com elementos repetidos, até porque toda permutação com elementos repetidos pode ser associada ao que eu vou falar aqui para vocês, é permutação com elementos repetidos nada mais é do que você contar anagramas de uma palavra com letras repetidas. Só, sempre. Permutação com elementos repetidos é contar a quantidade de anagramas de uma palavra com letras repetidas. Os outros probleminhas que entrarem de permutação com repetição, eles vão ser associados a anagramas com letras repetidas, gente. Sempre vai ser associado a isso. Então, vamos lá. Olha só o que acontece aí com essa permutação com elementos repetidos. E acho que vale a pena vocês terem na cabeça essa relaçãozinha daí, essa formulazinha que vale a pena. Vale a pena mesmo, ela é show de bola. Diz assim: considere que você tenha N elementos, onde você tenha R tipos distintos. Na verdade, eu estou dizendo assim, deixa eu dar um exemplo. Imagine colocando essa mesma linguagem num exemplo prático. Considere 10 letras que são repetidas em 4 grupos distintos. Então, 10 letras, onde tem letras A, B, C, D. 10 letras, onde só tem A, B, C, D. Então, considere 10 elementos, 10 letras diferentes. Ou, desculpa, 10 letras, que são divididos em 4 grupos diferentes. As letras A, as B, as C e as D. Suponha que a letra A possua 3 A's. Suponha que a B possua 2 B's. Suponha que a D possua 4 D's e suponha que a C 4 C's e que a D só tenha 1. Então, considere 10 letras divididas em 4 tipos distintos, A, B, C, D. Suponha que o A tenha 3 letras A, suponha que o B tenha 2 letras B, suponha que a C tenha 4 letras C e suponha que a D só tenha 1. Como é que eu posso calcular o número de permutações, o número de trocas entre essas letras com essas condições? Então, vê como é que é fácil. Isso é calcular uma permutação de N objetos, onde N seria o total de objetos, total de letras que eu tenho, e N1, N2, N3, N4 é um número de repetições. Bem, por exemplo. Exemplo bem práticozinho. Bem prático, bem prático, bem prático. Até porque todos os exemplos de todas as questões de permutação com repetição vão ser associadas a anagramas de uma palavra. Então, vem probleminhas aqui, tipo assim, deixa eu ver, cair um dia desse aí. Um dia desse que é um probleminha assim, ó. Tinha um mapa, vai fazer, tem probleminha desse aí. Tinha um mapa, isso aqui eram as ruas, uma pessoa estava no ponto A e tinha que chegar no ponto B indo pelas ruas. De quantas maneiras a pessoa poderia sair de A e ir para B? Ó, poderia ir assim, poderia ir assim, poderia ir assim, poderia ir assim, poderia ir assim. De quantas maneiras ele poderia sair daqui para cá? Não sei se vocês sabem resolver esse tipo de problema, mas para quem não sabe, é o que eu vou dizer para vocês. Contar de quantas maneiras, quantos caminhos diferentes a pessoa pode fazer daqui para chegar aqui. Sabiam que resolver esse tipo de problema é contar quantos anagramas tem uma palavra com letras repetidas? Você que tu pode olhar e dizer assim, o Kleber, o que é esse probleminha para descobrir quantos caminhos tem daqui para cá? Tu vai contar quantos anagramas tem uma palavra com letras repetidas, né? É. É. Agora de aprender, né? Como é que faz isso daí. Então, por enquanto, eu quero que vocês entendam como é que conta o número de anagramas de uma palavra que tem letras repetidas. E depois a gente vai ver probleminhas que se associam a isso. Tá beleza? Então, vamos lá. Exemplo bem direto. Quantos anagramas tem a palavra
Quantos anagramas tem a palavra matemática? Sem acento. Matemática. Pronto. Quantos anagramas tem essa palavra? Aí eu digo para vocês. Eu acho que vale a pena essa formulazinha. Contar quantos anagramas tem uma palavra de letras repetidas vale muito a pena. Muito, 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 muito a pena. Beleza? Vamos ver como é que a gente faz para contar. Estou ignorando o acento, tá? Ignora o acento. Quantos anagramas tem essa palavra? Então, olha só. Eu quero que isso seja uma das coisas automáticas de análise combinatória. Se eu quero contar de quantas maneiras eu posso permutar letras, tendo letras repetidas, eu quero que isso seja automático. Contar quantos anagramas tem uma palavra, automático. Claro que a questão, probleminha, a gente vai modelar, vai pegar e pá, vai organizar. Mas já tem que estar na cabeça de, tem objetos, que é só embaralhar a ordem, já sabe que tem que usar uma permutação. Se tem repetição ou não, você vai analisar dependendo da situação. Mas eu não posso deixar de jeito nenhum que vocês não tenham isso no automático. Embaralhar letras, embaralhar objetos, uma pessoa em uma fila, trocar números de posição, isso tudo tem que ser no automático. E aí, como é que eu vou fazer para calcular quantos anagramas tem a palavra matemática? Você vai fazer assim, ó. Isso é uma permutação, porque embaralhar letras é só permutação, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Permutação de 10. Só que não é só permutar 10. Porque se eu trocar esse M com esse M, não muda nada. Esse A com esse A não muda nada. Esse T com esse T não muda nada. Então você tem que levar em consideração as repetições. Beleza? Não é difícil, não. Mas é importante. Então, eu estou com a permutação de 10 letras, só que eu tenho repetição. Aí vejam como é que essas repetições vão entrar, tá? Por favor, preste atenção. Entenderam o que é 10, permutação de 10, porque é o total de letras. Se as 10 letras fossem diferentes, acabou. 10 fatorial. Mas como a gente tem as letras que são repetidas, então, eu vou fazer assim. Primeira letra é o M. Tem 2 M's. Então, eu vou colocar aqui 2. A outra letra é o A. Tem 1, 2, 3 A's. Bota aqui, ó. São 2 M's, 3 A's, 2 T's. E o outro? Um E, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um I, 9 e um C. Então, são 10 letras. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui é só sua cabeça pensando, tá? Esse cantinho. Não precisa escrever tudo isso. Ah, Clebinho, mas eu gosto de escrever isso aqui para eu não me perder. Então, escreva. Se você não gosta de se perder, então escreva isso aí bonitinho. Então, olha só. Eu tenho uma permutação de 10, mas eu tenho 2 M's repetidos, eu tenho 3 A's repetidos e eu tenho 2 T's repetidos. Então, eu vou ter uma permutação de 10, com repetição de 2, de 3 e de 2. Tá joia, gente? E aí é só direto calcular a permutação. Não tem mistério, tá certo? Então, ó, isso ficaria 10 fatorial. E aqui embaixo é só botar o produto dos fatoriais. 2 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. E é assim que eu vou calcular. Mas a conta é muito grande. Pode acontecer de ser, né? Nem tem questão muito grande. Mas nem tem questão, às vezes, tão grande, tão grande, tão grande, que os caras até anulam a questão, como aconteceu ano passado. Rodando esse ano, né? E por incrível que pareça, a questão que eles anularam foi que mexia combinatória com probabilidade. A questão que foi anulada agora no Enem de janeiro, né? Eles criaram tanta coisa que a conta ficou tão monstruosa que não dá nem para ser resolvida, né? Então, os caras podem inventar muita coisa. Ficou claro como é que conta o número de anagramas da palavra matemática? Clebinho, como é que eu vou desenvolver isso daqui?
Munheca, 10, 9, 8, 7. Essa conta é ruim. 6, 5, 4. Vou até o 3 fatorial. Sobre 2 fatorial é 2 vezes 1. 3 fatorial eu nem preciso. E 2 fatorial é 2 vezes 1. 3 fatorial vai cancelar. 2 vezes 2, 4. Isso sobra 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Que dá um MOI de anagrama aí dessa palavra matemática, tá? Também isso dá quanto? Vou fazer aqui, né? 9 vezes 8, 72. 7, né? 7 vezes 6, 42. Vezes 5 vezes 10, 151.200. Como é que tu fizesse tão rápido, Clebinho? Com a calculadora, né, gente? Minha cabeça não é calculadora, não, né? Tem que fazer com a calculadora, senão a gente não sai desses anagramas todinho. Então, são justamente isso daí. 151.200 anagramas. Desculpem. Beleza? Alguma pergunta nisso, pessoal? Eita, pau. Então, preciso que vocês automaticamente saibam calcular permutação de uma palavra. Massa? Vamos seguir? Bora lá seguir. Permutação circular, o que é que muda? Deixa eu ver o legalzinho de vocês. Não vi o legalzinho de vocês hoje aí. Cadê? Bota um legalzinho aí para eu ver quem tá aí ligado. Beleza, Camila, Siddhartha e Alana. Cadê? Aí, Luizinho, Felipe, João Pedro, Malu, Luizinho, Lulinha, Leria e Luana. Cadê? Tudo certo? Beleza, todo mundo. Então vamos embora. Show de bola. Ó, continuando aí. O que é uma permutação circular? A permutação circular é uma permutação muito particular, certo? Que é uma permutação quando você vai colocar pessoas numa roda. E o exemplo é bem esse daí. É um tipo de permutação, como está colocando aí no texto, certo? Composta por um ou mais conjuntos, só que ciclicamente. Ocorre quando temos grupos de M elementos distintos, porque existe permutação circular com repetição também, que o negócio fica mais emocionante, não é a mesma conta, é outra história, certo? E aí a gente vai definir a permutação com repetição com isso daqui. Vou explicar direitinho o que é isso daqui. Para mim é muito importante isso. Eu diria que isso é bem menos importante do que eu falei agora para vocês, de permutação simples e com repetição. Tem nem comparação. Permutação circular é muito menos importante do que eu falei para vocês de circular ou de simples e com repetição. Joia? Vamos entender o que é permutação circular e por que funciona assim. Porque, vê só, vê o que acontece. Imagine que eu tivesse que colocar 4 pessoas num círculo. 4 pessoas. Beleza? Se eu quero colocar, pessoal, 4 pessoas num círculo, presta atenção. Se eu tiver um círculo, aleatoriamente, tá no meio do nada, 4 pessoas num círculo, a coisa importante é analisar a posição de uma em relação à outra. Porque se você for levar em consideração assim, Clebinho, 4 pessoas num círculo, mesmo se você rodar, nunca vai dar a mesma coisa. Porque uma pode estar no sul, outra pode estar no leste. Se eu rodar, ela já muda. Mas não é isso que eu estou querendo, não. Estou querendo analisar a permutação circular. É justamente uma permutação onde é levada em consideração simplesmente a posição das pessoas, umas em relação às outras. Só isso. Então, tipo, vocês concordam que se eu tivesse 4 pessoas numa fila não, num círculo, eu poderia sentar elas das seguintes maneiras. A, B, C, D, A, B, D, C. Vê se vocês concordam aí comigo. A, B, D, C. Ou A, C, B, D. Ou A, C, D, B.
ou ADBC, ou ADCB. Vocês concordam que botar 4 pessoas numa roda só tem essas possibilidades? Não tem outra possibilidade. Qualquer outra possibilidade que eu pegar aí vai dar no mesmo. Vai ser uma dessas. Qualquer uma dessas possibilidades que eu colocar, qualquer outra maneira que eu colocar, vai ser a mesma coisa. Como assim, Clebinho? Vamos pegar aí alguma outra possibilidade. Se eu botar assim, ó, B, C, A e D. Isso é a mesma de alguma delas? Ou não? Isso é a mesma de qual? Vocês concordam que essa maneira daqui é a mesma dessa, né? Concordam? Concordam que se eu botar assim, ó, D, A, B, C, B. Vocês concordam que essa maneira daqui é a mesma de qual? Essa maneira que está aí é a mesma de qual? Mesma dessa, né? Por que essas maneiras elas são as mesmas? Porque o que eu quero analisar é justamente a posição de uma pessoa em relação à outra. Vejam que aqui, ó, a pessoa A tem no sentido horário, anti-horário. Não pode ser olhar no sentido horário ou anti-horário. Vamos olhar no horário. A pessoa A no sentido horário tem do seu lado D, a D tem do seu lado B, a B tem do seu lado C e a C tem do seu lado A, no sentido horário. Vê se não é a mesma coisa. A tem do seu lado D, tem do seu lado B, tem do seu lado C, tem do seu lado A. Ah, claro, mas mudou. Não, não mudou, porque o que eu estou analisando é a posição de uma pessoa em relação à outra. Então, essa estruturazinha daqui, essa, é exatamente essa. Essas duas situações, essa e essa, elas são iguais. Como é que eu vejo que essa situação e essa é a mesma? Olhando uma pessoa e vendo quem está ao seu lado, ou à sua direita, sei lá, o seu lado no sentido horário ou no sentido anti-horário, perceba que a sequência é a mesma. A vai para D, D vai para B, B vai para C, C volta para A, é a mesma sequência. Assim como essa outra daqui, ó, escolhe aí uma pessoa para começar o C, ó. Sentido, vamos contar no sentido anti-horário agora? Sentido anti-horário. Do C vai para o A, do A vai para o D, do D vai para o B, do B vai para o C. Então, vamos ver? Ó, no sentido anti-horário. Do C vai para o A, do A vai para o D, do D vai para o B e do B vai para o C. Portanto, tem a mesma estrutura. Vocês estão percebendo, gente? Que tem a mesma estrutura. Então, cada uma dessas configurações, por exemplo, se eu colocasse aqui uma configuração, a primeira aí, A, B, C, D. Essa mesma configuração tem 4 maneiras diferentes de aparecer, mas é a mesma maneira. Ou seja, a mesma configuração, se eu fosse fazer uma permutação simples, porque a permutação simples seria o lugar marcado. Então seria, ó, olha só, essa mesma configuração tem 4 maneiras de que eu poderia configurar, tipo assim, assim, assim e assim. Elas representam a mesma coisa, mesma coisa. Porque eu estou interessado na posição de uma em relação à outra. Agora, se você pensasse, por exemplo, assim, se tivesse um probleminha que dissesse assim, uma mesa circular, aqui tem uma cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras, 4 cadeiras. Mas a cadeira aqui é verde, a cadeira aqui é amarela, a cadeira aqui é preta, a cadeira aqui é marrom. Ou se ele diz, aqui a pessoa vai ter uma refeição, aqui seria outra refeição, aqui outra refeição, aqui outra refeição. Aí eu
já não é o mesmo raciocínio. Porque se as cadeiras têm cores diferentes, essas quatro configurações que eu coloquei aqui para você seriam diferentes. Porque aqui a pessoa A estaria sentada na cadeira amarela, aqui a pessoa A já estaria sentada na cadeira verde, aqui na cadeira marrom e aqui na cadeira preta. Então, tem que estar muito ligado a qualquer detalhezinho. Muito ligado, muito. Então, a permutação circular é quando eu pego um agrupamento, uma configuração e giro a configuração e ela não se altera. Isso aqui é uma permutação circular. Se eu coloco cadeiras de cores diferentes, se eu coloco refeições diferentes na mesa circular, o meu giro muda a configuração. Então, vai por água abaixo essa permutação circular e volta para uma questão de princípio multiplicativo. Quer analisar, quer sentir a situação. Beleza? Então, tem que estar muito atento. Aí, o que acontece, então, quando a gente vai trabalhar com a permutação circular, por exemplo, de 4 objetos? Vê, permutação circular de 4 pessoas. Se fosse uma permutação simples de 4 pessoas, seria simplesmente 4 fatorial. Concorda comigo? Se fosse uma permutação simples, 4 fatorial. Só que são 4 pessoas. E vocês estão percebendo aqui por essas 4 possibilidades que cada configuração foi repetida quantas vezes? 4 vezes. Cada uma dessas configurações, ó, arrumei uma configuração, mas a mesma configuração está contabilizando 4 vezes. Por isso que a permutação circular de 4 seria 4 fatorial dividido por 4. Que se você desenvolve, ó, fica 4 vezes 3 fatorial sobre 4, que dá tig, permutação circular de 4, fatorial de 3. Percebe? Por que danado tem esse m-1 fatorial? Porque se eu quisesse, vou botar aqui, se eu quisesse fazer uma permutação circular, vamos entender, uma permutação circular de n objetos. Qual seria o raciocínio? Permutação circular de n objetos. Seria o seguinte raciocínio. Primeiro, como é uma permutação direta de n objetos? Permutação simples de n objetos. Permutação simples de n objetos, n fatorial. A simples. Só que quando eu faço a circular, preste atenção, quando eu pego um n fatorial e faço a simples, eu posso girar essa configuração de N maneiras diferentes e a configuração ser a mesma. Por isso que permutação circular de N objetos é o fatorial de N. Fatorial de N é a permutação simples. E cada configuração eu posso dar N giros e dar a mesma configuração. Aqui foram 4 giros e deram a mesma configuração, porque eram 4 objetos. Mas se eu tenho N objetos, eu faria N fatorial dividido por N. Aí, quando eu desenvolvo N fatorial, N vezes N menos 1 fatorial dividido por N, esse N se cancela, e aí fica sobrando N menos 1 fatorial. Por isso que a permutação circular de M objetos é M menos 1 fatorial. Então, na verdade, esse M menos 1 fatorial, entendam o porquê que é o M menos 1 fatorial. Entendam o porquê. Entendam. Porque, na verdade, é o quê? É o fatorial de N dividido por N, porque são N configurações repetidas quando eu faço o giro. Não é tão cobrado como circular, como simples e com repetição, mas é cobrado. Isso cai no Enem. Beleza? Tá claro até aí, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então vamos lá adiante para falar um pouquinho dos arranjos e das combinações. Só vou dar 2 minutos de intervalo só para eu ir aqui pegar água. 2 minutos. Beleza? 2 minutos.
Voltando, vamos lá, galerinha. Então, pessoal, a gente já aprendeu o que é o princípio fundamental, a gente já aprendeu o que é... Cadê? Alguém saiu? Foi? Quem foi que saiu? Deixa eu ver aqui para puxar as orelhas. Já vi, já. Ó, arranjo simples. Vem. Antes de falar de arranjo simples, a gente falou que era uma permutação simples, permutação por repetição, permutação circular. Claro que combinatório você só vai aprender mesmo quando estiver treinando muitas questões. Vê só, agora a gente chega numa parte que é assim, arranjo simples. Eu só falo disso por um motivo. Porque às vezes alguém no Enem coloca a resposta em termos de arranjo, usando essa letrinha A. Mas para efeito prático, para efeito de contagem, arranjo simples não serve absolutamente para nada. Inclusive, acho que já falei para vocês, né? Que eu publiquei um trabalho massa sobre combinatória que vocês podem achar no Google. Então, quem quiser entrar no Google, é só colocar meu nome, Kleber Silva Filho, combinatória. Se você chegar lá no Google e colocar Kleber Silva Filho, combinatória, você vai conseguir encontrar um trabalho bem massa que eu escrevi para vocês. Agora, eu escrevi vocês não, né? Eu escrevi que vocês podem usar, né? Escrevi, mas escrevi para os meus alunos em geral e para mim também. É grande o material, ele tem mais ou menos 80 páginas. Mas os tópicos interessantes para vocês, presta atenção. Se botarem no Google, vai aparecer lá combinatória. Então, acho que é bem interessante vocês lerem, principalmente o tópico 1.3. É bem curtinho, tá? 1.3 é um tópico bem curtinho. Ele tem aí uma, duas, três páginas só. Três páginas, certo? E quem quiser ler mais, tem o capítulo 2. O capítulo 2 tem falando uma linguagem bem simples, tudo de combinatória, tá? Se vocês entrarem no Google, entrem lá, pega o arquivo em PDF, baixa aí no seu computador, baixa aí no seu celular e vai dar uma olhada. Tem muita coisa nesse trabalho, são 80 páginas, mas assim, tem falando de Olimpíada de Matemática, tem falando da BNCC, tem falando de competências e habilidades para o ensino médio, tem resolução aí de muitas questões, certo? De combinatória, muitas questões mesmo, mas quem puder, dá uma lida principalmente no tópico 1.3 e do capítulo 2 também vocês podem dar uma olhada. O capítulo 2 ele tem... São 9 páginas. 8 páginas. 8 páginas. Então, aqui são 3 páginas e aqui são 8 páginas. Dê uma olhadinha que é algo bem, bem legal, que é voltado para quem vai fazer Enem e demais vestibulares. Quer se dar uma olhada não aí, certo? E quem quiser baixar em PDF, pode até botar logo um grupo aí da turma da gente, beleza? Que é bem, bem legal mesmo. Massa? Bom, continuando aí os trabalhos. Bom, a gente já entendeu que permutação é uma técnica de contagem, certo? Tanto simples quanto com repetição, quanto circular. O arranjo simples, pessoal, é uma técnica de contagem, assim como combinação simples, assim como arranjo com repetição e assim como combinação com repetição. Como eu disse, quer aprofundar a combinatória, não tem limite, não. Combinatória não tem limite. Se você for querer aprofundar, você vai ser um doutor em matemática, em combinatória. Fazer um doutorado em combinatória, um pós-doutorado em combinatória. Tem muita coisa se você quiser aprofundar em combinatória. Muita coisa mesmo. Certo? Só que aqui no ensino médio a gente não precisa aí dessa profundidade tão grande.
Tá? Mas vamos lá. O que é um arranjo simples? Presta atenção. Arranjo simples, uma combinação simples. Falar de duas estratégias: arranjo e combinação. Arranjo e combinação são técnicas de contagem que ajudam a gente a contar de quantas maneiras eu posso selecionar objetos de um grupo de objetos dados. Vamos entender qual é a diferença de permutação para arranjo, para combinação. Vamos lá. São duas categorias, preste atenção agora. Bem atenção, bem atenção, bem atenção. São duas categorias diferentes de contagem, de problemas. A gente tem permutação numa categoria, aí vem permutação simples, circular, com repetição, e tem arranjo e combinação, outra categoria. Qual é a diferença entre a categoria de permutações com a de combinação e arranjo? A diferença é a seguinte: em permutação, você tem uma certa quantidade de objetos, permutação, e todos os seus agrupamentos, todas as suas arrumações vão conter todos os objetos. Por exemplo, arrumar 10 pessoas numa fila. Todas as minhas arrumações vão ter 10 pessoas. Contar anagramas de uma palavra com 5 letras. Todas as minhas arrumações terão 5 letras. Estão percebendo? Então, os problemas, botar pessoas para sentar numa mesa circular. Todas as minhas arrumações terão todas as pessoas. Então, os problemas de permutação são problemas que você tem uma certa quantidade de objetos e vai só mudar a ordem, usando sempre todos os objetos. Agora, quando eu venho para arranjo e combinação, é uma outra técnica, é uma outra contagem. Que contagem é essa que entra aí em arranjo e combinação? Esse tipo de contagem de arranjo e combinação, o que muda é o seguinte: você vai ter uma certa quantidade de objetos e você vai selecionar um grupo dessa quantidade. Vou de novo botar aqui exemplo da prática para você entender. Imagine que eu tenha 10 pessoas. 10 pessoas. Se eu quero arrumar 10 pessoas em uma fila, isso é uma permutação. O que é que vai ser um tipo de problema com 10 pessoas que vai vir para arranjo ou combinação? Seria o seguinte: imagine que você tenha 10 pessoas e queira escolher 3 dessas 10. Esse probleminha deixa de ser permutação. Porque a permutação ela faz o quê? Ela tem uma certa quantidade de objetos e todas as arrumações terão sempre essa mesma quantidade de objetos. E nesse tipo de problema que eu fugi da permutação, são os problemas em que você tem uma certa quantidade de objetos e quer selecionar uma parte. Tem 10 objetos, quer escolher 3. Tem 5 objetos, quer escolher 2. É isso que acontece quando eu estou trabalhando com arranjo ou combinação. Fabinho, o que é que muda de arranjo para combinação? O que muda justamente é assim. Vou dar 2 exemplos. Um de arranjo e um de combinação. Começar o de arranjo. Imagine uma corrida com 10 pessoas. De quantas maneiras eu posso escolher os 3 primeiros colocados? Arranjo. Eu tenho uma corrida com 10 pessoas e quero saber de quantas maneiras eu posso escolher os 3 primeiros colocados. Beleza? Isso é um arranjo. O que é que tem de interessante nesse probleminha? Eu tenho 10 pessoas, quero escolher 3 para serem os 3 primeiros colocados. Aí acompanha comigo, raciocina comigo, raciocina comigo, raciocina comigo. Se eu escolhi Arthur, Bento e Cássio, Arthur, Bento e Cássio, ou se eu escolhi Cássio, Bento e Arthur, deu no mesmo ou mudou? Mudou. Porque eu disse que quero escolher os 3 primeiros lugares de uma corrida. Então, se primeiro eu escolhi a Cássio, depois eu escolhi Bento e depois eu escolhi Charles, Cássio é o primeiro, Bento é o segundo e Charles é o terceiro.
Mas se eu tivesse escolhido primeiro Charles, depois Bento, depois Acácio, mudou a ordem. Então, o primeiro lugar deixaria de ser Acácio para ser Charles. Bom, isso é uma situação de arranjo. Porque isso é um arranjo simples. Então, o que é um arranjo simples? É uma técnica de contagem onde eu tenho N objetos e quero escolher uma quantidade de maneira que a ordem que eu escolha seja importante, influencie. O primeiro A, depois B, depois C, o primeiro C, depois B, depois A, isso influencia. Isso é um probleminha de arranjo. Clebinho, dá um exemplo de um probleminha de combinação com a mesma estratégia. Vamos lá. Eu tenho 10 pessoas. Imagina que eu tenho 10 pessoas. E quero escolher 3 para formar uma comissão. Então, tenho 10 pessoas, vou escolher 3 para representar aquelas 10. Se primeiro foi Antônio, segundo foi Bruno e terceiro foi Carlos, o primeiro escolhido foi Carlos, segundo foi Bruno e terceiro foi Antônio, é o mesmo grupo, porque é uma comissão. Então, se eu estou pegando uma comissão, a ordem que eu escolho do total não importa. Não importa, não importa essa ordem. E isso é que diferencia arranjo de combinação. Então, o que é arranjo simples? Arranjo é uma técnica de combinatória que eu tenho para escolher objetos de um todo com a ordem sendo importante. E o que é a combinação? É uma técnica de combinatória onde eu quero escolher uma parte de um grupo onde a ordem não interessa. Certo? Geralmente arranjo é associado aqui. Quando é que a ordem interessa? Quando eu vou montar uma senha, quando eu vou usar o número de um documento, quando eu vou montar um número, aí a ordem sempre influencia, certo? Então, como é que eu tenho uma combinação? Quando eu vou montar uma comissão, quando eu vou escolher um grupo, que aí a ordem não influencia. Então, vamos destacar aqui direitinho o que é que isso serve para a gente. Vamos lá? Então, olha só. Arranjo simples, certo? Arranjo simples de n elementos tomados RAR é um número natural, é qualquer ordenação, certo? De R elementos entre os N elementos que você tem, em que cada maneira de tomar os elementos se diferenciam pela ordem da natureza dos elementos. Ordem. Então, a ordem importa. Deixa eu colocar assim para ficar mais bonitinho as minhas palavras. Então, arranjo simples. Deixa eu botar para cá. A ordem de escolha, a ordem de escolha, a ordem de escolha é importante. Eu vou passar para a telinha de combinação, depois eu volto, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó. A ordem de escolha é importante. Quando eu estou trabalhando com um arranjo simples, a ordem de escolha ela é importante. Agora, quando eu estiver mexendo com uma combinação simples, vou passar aqui. Quando eu estiver mexendo com uma combinação simples, aí o que é que acontece? A ordem de escolha, a ordem de escolha dos objetos, a ordem de escolha não é importante. Não é importante. A ordem de escolha não é importante. Beleza? A ordem de escolha não é importante. Bom, então vejam que arranjos e combinações são tipos de contagem muitíssimo parecidos. O que mudou de um para outro é simplesmente que todos dois têm um grupo de pessoas e eu vou escolher uma parte dos dois, tanto em combinação quanto em arranjo. Tem um grupo, escolhe uma parte. Diferença do arranjo para a combinação. No arranjo, a ordem importa. Na combinação,
A ordem não importa, tá? Bom, vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender. Clebinho, essa formulazinha aqui de arranjo não vai destacar, não. Vou não. Por quê? Porque eu não uso ela para nada. Eu só vou usar essa fórmula se vier uma questão dizendo assim, use a fórmula, meu filho. Use a fórmula. Mas, Clebinho, e no Enem se cair, no Enem quando cai é para você falar que é um arranjo. Certo? Mas pode acontecer a fórmula? Pode, gente. Está aqui. Por isso que eu coloco o material completo para vocês. Vocês têm que o arranjo de N objetos tomados RAR é N fatorial sobre N menos R fatorial. Agora, geralmente a notação nem é assim. Eu vou até botar um pouquinho diferente aqui, porque geralmente não se escreve nem assim. Não sei por que foi desse jeito. Saiu trocado aqui, mas não está errado, não. Tá certo, gente? Não está errado. Mas geralmente a gente escreve assim, ao contrário. Bem que isso aí não vai influenciar muito, não. Arranjo de N objetos tomados RAR. A gente geralmente escreve assim. Ou ainda botando o R aqui em cima. Mas essa é a melhor maneira de se escrever. Arranjo de N RAR. Ou escreve arranjo com N embaixo e o R aqui em cima. Tá? Bom, e como é o arranjo de N RAR? É N fatorial sobre N menos R fatorial. Vamos ver como é que seria um exemplo disso? Então, preste atenção. De quantas maneiras, e análise combinatória é contar possibilidades, é contar o número de maneiras. Então, de quantas maneiras podemos escolher os três primeiros colocados. Aí vejam com três pessoas os três primeiros colocados. Os três primeiros colocados de uma corrida com 10 competidores. Então, de quantas maneiras podemos escolher os três primeiros colocados em uma corrida com 10 competidores? E aí? Vamos lá? De quantas maneiras podemos escolher os três primeiros colocados de uma corrida com 10 competidores? Vamos pensar de duas formas. E aí vocês vão me dizer qual é a melhor. Eu vou fazer primeiro da que eu acho melhor. E vocês me dizem se vocês acham melhor também, se vocês concordam comigo ou não. A que eu acho melhor é assim. Vê. Tu tem quantas pessoas aí na corrida? 10. 10 pessoas na corrida. 10 pessoas na corrida. E eu quero ver os três primeiros lugares. Então, qual é o melhor raciocínio que eu posso tentar fazer? Eu posso me imaginar, como eu já disse para vocês, vou continuar dizendo, se imagina lá na situação. Como é que tu vai montar os três primeiros colocados da corrida? Como é que tu vai montar isso? Bom, para tu montar os três primeiros colocados da corrida, tu vai ter que pensar assim, né? Vai ter que ter o cara para ser o primeiro, vai ter que ter o cara para ser o segundo e vai ter que ter o cara para ser o terceiro. Essa é a maneira de você pensar. Então, se você vai montar os três primeiros colocados de uma corrida, vamos raciocinar aqui comigo? Então, preste atenção. Vai ter que ter o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Concorda ou não concorda comigo, gente? Então, para você montar os três primeiros colocados de uma corrida, vai ter que ter o primeiro, vai ter que ter o segundo, vai ter que ter o terceiro. Joia? Bom, se na corrida tem 10 pessoas, de quantas maneiras eu posso escolher o cara para ser o primeiro colocado da corrida? Vai. Para ser o primeiro colocado da corrida, tem quantas possibilidades? 10, né, gente? Eu tenho 10 maneiras para escolher o cara que vai ser o primeiro lugar da corrida. Eu tenho 10 maneiras para escolher o cara que vai ser o primeiro colocado da corrida. Concorda comigo?
Aí, escolhido o cara que vai ser o primeiro colocado da corrida, de quantas maneiras eu teria para escolher o cara que vai ser o segundo colocado da corrida? 9. É não? 9. É mais forte, né? 9. E aí, escolhido o cara que vai ser o primeiro, o cara que vai ser o segundo, de quantas maneiras eu posso escolher o cara que vai ser o terceiro? 8. E aí eu teria 10 vezes 9 vezes 8, 720 maneiras de montar os três primeiros colocados. Essa, para mim, é a melhor maneira. Agora vamos ver outra maneira de pensar? Então, para probleminha de fazer escolhas desse jeito, eu não gosto de usar a fórmula de arranjo. Mas por que eu ensino a fórmula de arranjo? Porque o Enem, às vezes, vem explorando que você saiba a fórmula de arranjo. Eu vou fazer o quê, gente? Ensinar, né? Leve, isso é comum? Não, não é comum. Não é comum. Mas os caras fazem. Os caras fazem. E tem questões naquela lista, naquela apostila de 150 questões que eu já mandei para vocês, certo? Que tem questões desse jeito. Que você precisa saber o que é o arranjo. Então, olha só. Qual seria outra maneira de pensar nessa mesma questão? Bom, outra maneira de pensar é assim. Essa foi a primeira maneira. Só usou o princípio fundamental. Até porque, gente, o arranjo é o princípio fundamental. Arranjo é o princípio fundamental. Não tem muito para onde correr. Agora, outra maneira de você pensar é assim. Bom, eu tenho 10 pessoas e quero escolher 3. Mas eu quero escolher 3 para quê? Um para ser o primeiro, outro para ser o segundo, outro para ser o terceiro da corrida. Então, se eu tenho 10 pessoas e quero escolher 3 para uma ser o primeiro lugar, outra ser o segundo, outra ser o terceiro, então eu tenho 10 objetos para selecionar 3 objetos de maneira que a ordem é importante. Se eu tenho 10 pessoas, quero escolher 3 e a ordem é importante. Na verdade, eu estou tratando do quê? Eu tenho um arranjo de 10 competidores para poder escolher 3. Arranjo de 10, 3 a 3. Se ligaram? 10 pessoas para selecionar 3. Arranjo de 10, 3 a 3. Ficou claro isso? Por que é um arranjo? Porque primeiro, segundo, terceiro é uma escolha onde a ordem ela é importante. E aí isso ficaria como? Como é a formulazinha de arranjo? 10 fatorial, que é o total, sobre 10 menos 3 fatorial. Então, o que é e quando é que eu vou usar o arranjo? Simples, quando eu tenho N objetos distintos, e quero simplesmente chegar e escolher 3 com a ordem sendo importante. Então, arranja isso. É ter N objetos, você quer escolher R objetos, com a ordem sendo importante. Então, você tem um arranjo. Aí, como é que desenvolveria esse arranjo, gente? Só desenvolver, né? 10 fatorial, vou desenvolver 10, 9 e 8 até o 7 fatorial, para poder cancelar com 7 fatorial daqui. Sobrando aí somente o 10, 9 e 8, que eu faço muito mais simplesmente pelo princípio fundamental da contagem. Isso aqui é um arranjo simples. Não é fácil? Tá claro isso ou não, gente? Bem tranquilo, né? Alguma dúvida nisso? De boa, arranjo simples. Saibam o que é um arranjo, porque o Enem pode vir pedindo para você saber falar o que é um arranjo, tá? Joia? Vou usar a fórmula para resolver as contagens. Só se a questão falar explicitamente que quer que você use a fórmula de arranjo. Senão, não vou usar, não. Ok? Vamos seguir. Aí, Clebinho, o que é um arranjo com repetição? Eu vou me preocupar com essa fórmula, né? Vou me preocupar com essa fórmula de jeito nenhum. O que é um arranjo com repetição? O arranjo com repetição vai ser utilizado quando você quer escolher elementos de um grupo, certo? A ordem dos elementos é importante, por isso que está tratando de um arranjo.
E cada elemento pode ser contabilizado mais de uma vez. E aí eu vou usar essa fórmula, arranjo com repetição. Também a mesma coisa. Geralmente, acho que ficou tudo invertido aqui, gente, quando foi na digitação. Geralmente boto o N embaixo e o R em cima. Ou N, vírgula R. Então, arranjo com repetição de N objetos com R repetidos. Ou, se quiser, bota o R aqui em cima. Então, arranjo com repetição de N objetos com R repetidos é N elevado a R. Onde N é o total de elementos e R é o número de elementos que eu vou escolher. Assim, eu não vou usar essa formulazinha de arranjo de jeito nenhum. Não vou usar de jeito nenhum. Certo? Bom, como é que eu poderia fazer para pegar um probleminha de arranjo com repetição? Entenderam qual é a ideia, né? Você tem N objetos e tem R objetos repetidos. Então, deixa eu pensar num exemplo aqui para vocês verem que não tem necessidade nenhuma de usar essa fórmula, tá? Então, você vai ter objetos e vai escolher objetos podendo repetir. Então, tipo, vamos lá. Imagine que eu tenha assim, exemplo. É muito fácil isso, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Exemplo. De quantas maneiras posso formar uma senha, de 4 dígitos? De quantas maneiras eu posso montar uma senha de 4 dígitos? Posso formar uma senha de 4 dígitos dispondo, né? Mais bonitinho. Dispondo dos números, dos algarismos, dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observação pode repetir, tá? Só para ficar mais claro. Pode repetir. E aí, gente, quantas maneiras eu posso formar uma senha de 4 algarismos se eu posso usar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 e posso repetir? Não precisa ir para a fórmula para isso, né? É só usar o princípio fundamental bem direto. Certo? Então, vamos ver como é que eu vou fazer isso. Vamos lá. Presta bem atenção. Ó, eu quero formar a senha de quantos dígitos? 4. Se coloca na questão. Tenta se colocar na questão. Vamos lá. Você quer formar a senha de 4 dígitos. Para formar uma senha de 4 dígitos, eu preciso encontrar o primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro dígito e o quarto dígito. Concordam comigo? É aquela história, pô. Vai montar uma senha, como é que eu monto a senha? Tem que escolher um dígito primeiro, para o segundo, para o terceiro e outro para o quarto. Não é não? Não é não, 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 não. Aí, para tu escolher o primeiro dígito dessa senha, tu tem quantas possibilidades, gente, para escolher o primeiro dígito dessa senha? Ou um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Eu tenho 6 possibilidades para escolher o primeiro dígito dessa senha, concorda? Porque o meu primeiro dígito vai ser um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Escolher o primeiro dígito. De quantas maneiras eu posso escolher o segundo dígito agora? Eu não estou dizendo que pode repetir. Então, eu tenho 6 possibilidades de escolher o segundo dígito. Ou um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. E para escolher o terceiro dígito? Ou um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. E o quarto dígito? Um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Ou seja, de quantas maneiras eu poderia montar essa senha de 4 dígitos, dispondo desses dígitos e podendo repetir? Então, teria 6 elevado à quarta senhas possíveis. Senhas possíveis. Perceberam? Eu não preciso e nem vou. Aqui eu nunca vi no Enem, não, tá, gente?
cobrar que você soubesse a formulazinha de arranjo com repetição. Isso aqui eu nunca vi, não. Mas, vamos fazer? Como é que seria essa situação de arranjo com repetição? Então, vamos lá. Eu tenho 6 dígitos e quero escolher 4, podendo repetir. Então, isso seria outra maneira de pensar um arranjo com repetição, onde eu tenho 6 dígitos e quero escolher 4. Como é que seria a formulazinha? 6 elevado a 4. Eu não vou usar nunca, vocês não vão ver usando arranjo com repetição. Só estou falando porque eu acho justo com vocês ensinar tudo, né? Mas esquece, pensa no princípio multiplicativo, pensa aí no princípio fundamental que você não vai errar de jeito nenhum. Massa? Vamos seguir? Vamos lá. Combinação simples. Então, como eu estava dizendo para vocês, essa combinação agora sim é uma forma importante para caramba. Eu vou usar muito, muito. E se eu vou usar muito é porque vocês vão usar muito também. Então, combinação simples. Combinação simples. Simples. Usa pra caramba. Só não usa mais do que o princípio multiplicativo, né? Porque o princípio multiplicativo ele vai estar em tudo, né? E outra coisa, não pensa que as questões vão vir bem direta assim, calcule a combinação, calcule isso aqui lá. Não é assim não, tá, gente? A gente vai ver muita questão na outra semana, tá? E se precisar, eu ainda entro pela terceira semana com combinatória, que é um dos assuntos mais importantes que tem, para Enem e todas as outras provas. Então, vamos lá. Foi o que eu estava dizendo para vocês. Combinação simples, eu vou usar a fórmula. É uma fórmula que vale a pena. Eu acho que vale muito a pena vocês saberem essa formulazinha de combinação simples. O que é que essa fórmula de combinação simples traz para a gente, pessoal? A combinação simples é o seguinte. É uma técnica de contagem onde você vai ter um grupo de objetos e quer escolher uma parte desse grupo onde a ordem não importa. N objetos, quer escolher uma parte não ordenadamente. Tipo, vou botar o exemplo aqui para a gente entender direitinho. E eu vou usar a fórmula de combinação sim, tá, gente? Então, combinação eu vou usar sempre a formulazinha. Então, vamos ver um exemplo aí bem tranquilo, fazendo a mesma estratégia que eu usei lá no exemplo de arranjo. Então, de quantas maneiras podemos formar, e é para isso que serve a combinação, exatamente para isso. Então, de quantas maneiras podemos formar uma comissão, de quantas maneiras podemos formar uma comissão de 3 pessoas, de um grupo com 10 pessoas. Ficou claro aí o textinho? Deixa eu ver se ficou bem claro. De quantas maneiras podemos formar uma comissão de 3 pessoas de um grupo com 10 pessoas? Vê só. Então, esse tipo de contagem bateu combinação. Então, do mesmo jeito que eu disse que permutação tem que ser quase que automático, combinação também. Combinação tem que ser uma contagem praticamente automática. Praticamente automática, tá? Então, como é que eu faço essa contagem da combinação? Imagine que você tem uma certa quantidade de objetos, como nesse caso, são 10 pessoas aí disponíveis, e eu quero selecionar 3 para formar uma comissão. Ou seja, se eu vou escolher 3 para formar uma comissão, se eu escolher Antônio, Bruno e Carlos, o Carlos, Bruno, Antônio, Bruno, Carlos, Antônio, Bruno, Antônio, Carlos, está no mesmo, gente. Está no mesmo. É a mesma comissão, não muda nada. Então, eu tenho um grupo de pessoas e quero selecionar uma parte onde a ordem não interessa. E isso, combinação, eu vou usar e quero que vocês usem também.
Se ligaram? Quero que vocês usem isso também. Então, eu tenho 10 pessoas e quero escolher 3. E a ordem não importa. Então, isso é um exemplo clássico e aplicação direta do que é uma combinação simples. Claro? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Tenho 10 pessoas, quero escolher 3. Se eu tenho 10 pessoas e quero escolher 3, direto. Combinação de 10, 3 a 3. E como é a combinação de 10, 3 a 3? Isso é 10 fatorial sobre P fatorial sobre 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial. Só muda uma coisinha da fórmula de combinação para a fórmula de arranjo. Vocês estão vendo que só mudou uma coisinha? Que na fórmula de combinação tem esse P fatorial aqui embaixo. Esse P fatorial, na verdade, todas as fórmulas têm demonstração, tá, gente? Todas as formas têm demonstração. Não estou fazendo a demonstração aqui, senão vou passar 6 meses falando de combinatória para vocês. Mas no Google, lá onde eu mandei vocês procurarem pelo meu nome, tem todas as demonstrações, ou podem me perguntar também. Então, o que muda da combinação para o arranjo é que na combinação eu tenho esse P fatorial aqui embaixo, que é justamente da permutação dos objetos, gerando a mesma comissão, mesmo grupo. Tá? Bom, desenvolvo isso daqui. 10 vezes 9 vezes 8 vezes o fatorial de 7. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 10 menos 3 é fatorial de 7. Posso cortar? Tis. Isso fica 10 vezes 9 por 3, 3. Simplificando, né? 8 por 2, 4. E eu teria aí, portanto, 120 comissões possíveis. Então, combinação é massa, gente. É massa. Vale a pena você ter na sua cabecinha aí essa formulazinha de combinação. Tem, é importante, vale a pena. Beleza? Ficou claro que é uma combinação simples, gente? Ok ou não? Tudo certo, né? Isso é muita teoria. E combinação com repetição, vejam que combinação com repetição vai ficar aí o... Beleza, tá. Ó, tá aqui combinação simples, certo? Eu vou parar por aqui hoje. Combinação com repetição, vocês vão perceber nos slides que eu vou colocar agora aí no grupo de vocês, eu não coloquei a fórmula de combinação com repetição, porque essa é que eu não uso de jeito maneira, nenhum vestibular usa. Eu vou ensinar a combinação com repetição para vocês, mas sem aquela fórmula. Eu coloquei a formulazinha aí, porque a fichinha já eu tenho que colocar mesmo. Mas quem quiser ir adiantando, olhe no artigo que eu publiquei. Está bem explicadozinho combinação com repetição, que é o que eu vou explicar para vocês na próxima aula. Beleza? Então, hoje a gente deu uma geralzão em combinatória. Próxima aula, no primeiro momento, acho que 20 minutos aí, eu vou ensinar o que é combinação com repetição. Depois, ó, 1h30, 1h35 só de questões de combinatória para a gente ficar craque no combinatória, que é uma maneira de você usar a sua criatividade, né? E a partir daí você conseguir desenvolver outras áreas da matemática também. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Siddhartha. Deixa eu parar aqui a gravação. Espero que todo mundo que tenha assistido aí depois tenha gostado. Combinatório é um dos assuntos bem espetaculares aí da matemática, né? Tem muita coisa bem legal. Beleza? Então, é isso, pessoal. Cadê?